nós vamos falar sobre o sistema digestório dos equinos. O cavalo é um herbívoro monogástrico. Ele é capaz de compor toda a sua necessidade nutricional ou grande parte dela apenas comendo gramíneas. Sua região seco-cólica é bem desenvolvida e é o seu principal sítio de fermentação. Esse sistema ele é responsável pela apreensão, mastigação, deglutição, digestão, absorção e a excreção dos alimentos. E fazem parte dele a cavidade oral, o esôfago, o estômago, os intestinos, as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. O estômago dos equinos é surpreendentemente muito pequeno. Ele tem capacidade de 5 a 15 litros. Por isso, os equinos são muito sensíveis. Eles podem ter problemas intestinais, levando a casos graves ou até mesmo a óbito. Um desses casos é a cólica. A cólica vai dar cãibra devido à má administração de alimentos, tanto de quantidade ou qualidade, que vai gerar esses distúrbios. E é super importante a gente saber a respeito do sistema e da fisiologia dele para que esses problemas sejam tratados. O processo de digestão do cavalo ele pode ser dividido em duas fases diferentes. A primeira que compreende a fase pré-secal, que é o momento onde ocorre a digestão por meio de secreção enzimática. E a segunda fase é a pós-secal, onde há a ação exclusiva somente dos micro-organismos do intestino grosso, que é aqueles que fermentam o substrato ingerido, disponibilizando para o cavalo outros compostos. A boca é a primeira parte do trato gastrointestinal dos equinos. É a primeira etapa de todo o processo de digestão. Ela é responsável pela captação e mastigação dos alimentos. Após a captação do alimento, ocorre o processo de mastigação, que tem a finalidade de diminuir o tamanho das partículas para ocorrer a ingestão e molhar o alimento por meio da saliva e para auxiliar a deglutição. A língua é responsável pela movimentação do alimento dentro da cavidade e deslocação para o esôfago. A faringe auxilia na degradação dos alimentos por um canal de passagem comum, onde os seus músculos se responsabilizam pelo direcionamento do ar, do alimento e do líquido. O esôfago ele é um tubo muscular capaz de se estender da faringe até o estômago. Ele é responsável por impedir o retorno do bolo alimentar pela boca e as vias nasais. O estômago é responsável pelo armazenamento dos alimentos e o controle da velocidade até chegar no intestino delgado. Ele também auxilia na redução dos tamanhos de partícula para ajudar na digestão. O cavalo ele é um animal monogástrico, ou seja, ele possui apenas um compartimento, não é como os ruminantes que possuem os 4. O alimento é capaz de permanecer no estômago do equino por um tempo limitado, que pode variar de 2 a 6 horas. E o próprio consumo da alimentação estimula os movimentos peristálticos no estômago. O estômago ele é anatomicamente dividido em duas partes. O estômago proximal é o estômago aglandular, que é o local onde armazena o alimento, e a segunda parte é o estômago distal, que é o glandular, que é o local onde mistura e tritura o alimento, seleciona e controla a passagem para o duodeno. O intestino delgado ele é responsável pela absorção de glicose, aminoácidos, ácidos graxos, cálcio e vitaminas. Ele tem a capacidade limitada para degradar o amido e absorver glicose, além também de excluir as substâncias ácidas que são liberadas pelo estômago. O intestino delgado ele absorve a maior parte dos nutrientes. Ele é composto por 3 partes: o duodeno, que é a parte principal do intestino, o jejuno, que é a mais extensa, e o íleo, que é a terminal e mais curta. No duodeno ocorre a liberação de bicarbonato de sódio, que é capaz de neutralizar a acidez do quimo, que o quimo, no caso, é o produto de digestão estomacal. O intestino grosso do equino ele é composto pelo seco e pelo colo. Ele é caracterizado pela presença de saculações ou haustos e tênis, que são umas faixas formadas pela concentração das fibras musculares. O intestino grosso ele representa a última porção do trato gastrointestinal. Ele é responsável pelo material não digerido e é capaz de formar uma importante câmara fermentativa. Bom, eu vou falar sobre o seco e o cólon. Eles estão localizados no intestino grosso, que é um dos órgãos mais importantes da digestão do equino. O intestino grosso ele possui micro-organismos que são responsáveis pela digestão dos alimentos que não foram digeridos pelo intestino delgado. O seco, ele é a porção inicial do intestino grosso e ele é responsável por
pela absorção de nutrientes. O cólon, ele é dividido em cólon maior e cólon menor. O cólon maior, ele tem seu início no ósseo secólico e termina no ósseo transverso. E ele é responsável pela absorção de sais minerais e água. E por fim, esse alimento ele é mandado pro reto e depois é mandado para o ânus para que ocorra a eliminação em forma de fezes. Então, eu vou falar um pouco sobre a alimentação dos equinos. Os equinos, por ter alguns que são criados a pasto ou são criados soltos mesmo, totalmente soltos, tipo os equinos selvagens, outros são criados em aras, né? E por aí vai. Então, a alimentação do equino, ela deve ser adequada ao seu caráter individual. Que tem alguns animais que são criados para trabalho, outros são criados para fazer provas, né? E assim vai. Mas o essencial mesmo na alimentação de um cavalo é a água e o verde, né? Que a gente conhece como feno e capim. A água, o equino, ele tem a necessidade de tomar de 5 a 15 litros por dia. E o ideal é que essa água ela esteja posta de uma forma para o animal que ele consiga ir lá a qualquer momento, né? A hora que ele sentir sede e tomar. Sentir necessidade de beber água, ele vai lá e bebe, né? E o verde é a principal fonte de alimento de qualquer equino. E, na verdade, os cavalos devem comer cerca de 1 a 2% do seu peso corporal em vez de todos os dias. E, assim, os animais que são criados que têm um acompanhamento veterinário, que são criados em aras, que têm uma alimentação mais balanceada, né? Eles costumam também dar muita ração, dar suplementos, né? E aí o que acontece? A ração, ela é dada para complementar a dieta do cavalo, né? E aí vai de acordo com a necessidade de cada cavalo. Ela também contribui para o fornecimento de gordura, proteína, vitaminas e minerais. E aí, igual eu falei, ela tem que ser dada de acordo com cada cavalo, né? Que aí vai da necessidade do animal, do trabalho que ele exerce por dia e por aí vai. E os suplementos são como se fossem vitaminas que normalmente os veterinários pedem para dar. Às vezes está faltando alguma coisa para aquele cavalo e eles pedem para dar alguma certa vitamina. E normalmente também alguns proprietários gostam muito de dar guloseimas para os cavalos, que para eles, né, no meio do ramo dos cavalos, é conhecido como guloseimas. Eles dão para tipo, como se fosse para como se tivesse, como que eu falo, dando para ele, tipo, presenteando o animal por ele ter feito, tipo assim, ter tido um bom comportamento. Eles costumam dar cubos de açúcar. Na verdade, eu acho que esses cubos de açúcar são mais conhecidos como rapadura, né? Acho que cavalo gosta muito, mas não são muito saudáveis. E aí, eles também costumam dar, que aí no caso é saudável, são maçãs frescas e cenouras, que os animais adoram. E então a alimentação do equino é basicamente isso. E quando ela é feita de uma forma certa, sabe? Quando ela é uma alimentação balanceada, ela é toda acompanhada, né? Certinho, seguida ali. Você vai ter um animal forte, saudável e, consequentemente, você vai gastar menos, né? Porque você vai estar gastando com alimentação e não vai ter problemas com ele de saúde. Então, querendo ou não, você gasta menos. Agora, se você não segue uma alimentação balanceada com o equino, se ele não tem uma alimentação saudável, ele costuma desenvolver diarreia,
costuma ter cólica, ele pode ter, tipo assim, se é uma alimentação que muda, tem uma mudança repentina na alimentação, ou um excesso, ou um não excesso ou uma escassez de trabalho, ele pode vir desenvolver laminite aguda e por aí vai. Dando continuidade sobre a alimentação do equino, eu vou falar sobre mecanismos de feedback e controle de secreção. Quando o cavalo é alimentado com feno de partículas longas, que é de 20 a 30 centímetros, o cavalo realiza aproximadamente 73 a 92 movimentos mastigatórios por minuto, sendo necessário 3.000 a 3.500 movimentos mastigatórios para a ingestão daquela matéria. E quando o animal ele come, é alimentado, com o feno de partículas curtas, que é de 5 a 10 centímetros, o animal realiza aproximadamente 1.000 movimentos mastigatórios para cada 1 quilo de alimento ingerido. O maior volume do fluido do estômago origina-se pela secreção ácida contínua com ou sem presença de alimento, variando de 10 a 30 litros por dia. Além do ácido clorídrico, o conteúdo gástrico contém saliva, ácidos graxos voláteis e secreção intestinal por refluxo duodenal. O controle da secreção clorídrica envolve mecanismos de feedback responsivos a diferentes fatores, como o pH e a composição do alimento. Nesse processo ocorrem interações complexas entre componentes neurais, nervo vago, e hormonais, envolvendo a gastrina, secretina, colecistocinina, somatostatina, gente, esse nome é difícil pra caramba, peptídeo, liberador de gastrina, histamina, serotonina, acetilcolina. A acetilcolina, oriunda do nervo vago, e a gastrina são os principais ativadores de secreção pelas células parietais, através da bomba de prótons induzida pela ATPase, que permite o intercâmbio de hidrogênio e potássio na membrana celular, porém, no equino, as células parietais são mais sensíveis à histamina. Gente, desculpa, mas é porque tem umas palavras aqui que é difícil pra caramba. Eu vou falar sobre a mucosa e a úlcera estomacal. O estômago do equino é composto por uma região da mucosa não glandular proximal e uma mucosa gástrica glandular do aborto. A demarcação anatômica dessas regiões é chamada de marcoplicados. A mucosa não glandular é revestida por epitélio escamoso e estratificado, enquanto a porção glandular é análoga à dos carnívoros. Em cavalos, a ulceração da região não glandular do estômago é comum e tem sido atribuída à falta de uma cobertura protetora do muco. Os órgãos que compõem a cavidade oral incluem os lábios, dentes, língua e as principais glândulas salivares, que funcionam para obter e ingerir alimentos. A mucosa túnica é a camada composta por epitélio, tecido conjuntivo e músculo. O intestino delgado é um músculo tubular típico, pois possui todas as túnicas e camadas típicas. A mucosa túnica é modificada para cumprir a função de absorção. Além disso, as 3 regiões do intestino delgado, que são o duodeno, o jejuno e o ílico, se modificam na parede para permitir que cada região desempenhe melhor a sua função. Os cavalos produzem ácido gástrico continuamente, estejam eles comendo ou não. Quando mastigam, seus corpos liberam saliva, que contém bicarbonato de sódio e cálcio. Quando fornecemos algumas refeições por dia, o estômago continua produzindo ácido, mas não há nenhum suprimento constante de saliva. Isso deixa o ambiente estomacal
cada vez mais ácido e aumentando o risco da úlcera. A Helicobacter pylori é a bactéria responsável pela maior parte da úlcera gástrica e do duodenais. O câncer gástrico pode ser considerado resultado de um complexo processo, que evolui da mucosa normal, que vira gastrite crônica, até gastrite atrófica, metaplasia intestinal, displasia e neoplasia. Na maioria dos indivíduos infectados pela bactéria, a inflamação é confinada à mucosa do antro gástrico. Mas, por outro lado, em outros indivíduos, a inflamação pode comprometer o corpo gástrico, levando à pangastrite, que pode evoluir para vários graus de atrofia, com consequente redução da produção de ácido clorídrico. A úlcera gástrica pode causar espasmo do piloro e aumento da motilidade gástrica. Mudanças no trato gastrointestinal em equinos podem ser assintomáticas ou suceder somente em sinais clínicos, como alteração no comportamento, perda de apetite e condição corpórea, que pode ser também cólica aguda ou diarreia crônica, sendo diagnosticados por endoscopia. Existem fatores de risco que podem estar associados a lesões gástricas do equino, como alterações no tipo da dieta, excessiva quantidade de concentrado, baixa ingestão do feno e o estresse, que é a aplicação de medicamentos, transporte, hospitalização, privação de alimentos e água, e o jejum prolongado e exercícios, a intensidade e frequência de treinamento. Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouco sobre os micro-organismos no sistema digestório dos equinos. Existe uma quantidade de micro-organismos que colonizam todo o trato gastrointestinal dos equinos, como, por exemplo, fungos, bactérias, arqueias. Dentro da comunidade equina, a gente pode destacar as bactérias pertencentes ao grupo ácido láticas, que são geralmente caracterizadas como gram-positivas e geralmente não móveis. Elas também são produtoras de ácido lático, que como produto fermentativo do metabolismo. E agora eu vou falar um pouco dos mais importantes gêneros dessa bactéria, que são os Streptococcus, Lactobacillus, Enterococcus e Lactococcus. Esses gêneros que eu acabei de citar, eles são utilizados como indicadores do funcionamento do trato gastrointestinal do equino. Como pode ocorrer o desequilíbrio dessas populações, desses gêneros, pode causar um dano à saúde do animal, como o aumento da fermentação, gerando excessivas quantidades de ácido láticos, e, consequentemente, vai vir as cólicas e também a laminite. Alguns desses gêneros também que eu já citei, eles também são denominados como probióticos. Probióticos são micro-organismos que produzem efeitos benéficos no seu hospedeiro. Um exemplo de uma bactéria que é probiótica é a Lactobacillus. Bom, então o que acontece? Pela fermentação, que a glicose e outros carboidratos são metabolizados, e sendo o ácido lático que é o principal produto final deste metabolismo. Agora, uma curiosidade. Onde que fica a quantidade que tem mais bactérias acumuladas no equino? No caso, fica no seco e no cólon. Bom, para ficar mais demonstrativo e explicativo o que eu já falei, eu vou colocar uma imagem que demonstra que tem o órgão intestino delgado, tem o seco, o cólon, o estômago, e embaixo da imagem, embaixo assim, tipo uma legenda, tá tipo um esqueminha que dá para entender melhor também, o que eu já expliquei.
Eu acho que vai ficar melhor, assim, colocando essa imagem, que aí dá pra entender. Patas de cavalo, dança de galinha, o Júlio chacoalhando e olha o cocó se acabando. Tá acabando o cocoricó, tá na hora da turma para. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, cantando tchau, 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 cocoricó. Tchau, 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 cocoricó.